Olá, ouvintes do Combicast, conversa sobre o circo em Campão. Primeiramente, vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Nilce Maciel, eu sou uma mulher de 31 anos, de pele clara, estatura mediana. Meu cabelo é curto, está solto, é castanho escuro, ondulado, assim como os meus olhos também são castanho escuros. Eu estou vestindo uma blusa preta, uma calça jeans, calçando um tênis vermelho. Ao fundo temos a Kombi Edit, branca e laranja. Do meu lado direito tenho Natália Gomes Maluf, artisticamente conhecida como Natália Maluf. E sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio do podcast Na Kombi, em que vamos falar sobre trupes e grupos que atuam com o circo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje vamos conhecer a Cia Poema, da qual eu também faço parte. Estou muito feliz de ter aqui ao meu lado a minha companheira de trabalho, pela qual também atuamos com circo e teatro aqui em Campão. E, como já disse, vamos conversar um pouco mais com a Natália Maluf para saber sobre o trabalho da Cia Poema, que não começou aqui em Campo Grande, mas vem trazendo muita alegria para todo mundo aqui em Campo Grande. Nath, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, primeiramente, ao convite, aos amigos, Nilce, Juninho, a Kombi Edit, que já até me abrigou. Vou fazer minha descrição primeiro, então. Eu sou a Natália Maluf, uma mulher de 29 anos. Eu tenho estatura baixa, meu cabelo é preto, comprido, levemente cacheado, só que ele tá preso por um coque agora. Uso óculos, tô com batom vermelho terra. Eu tenho um colar de cobra. Estou usando uma regata cropped preta, uma calça estampada e um tênis verde. Muito obrigada, Nath. Então, para começar, conta um pouco pra gente, Nath, como e quando surgiu a Cia Poema? Sim, a Cia Poema surgiu em 2019, lá em Londrina. É fruto da formação técnica e artística dos componentes da época, que era eu, Pedro e Murilo. A gente foi para Londrina, a gente saiu daqui, a gente foi para Londrina para ir fazer a escola de circo de Londrina. Daí lá, eu e o Pedro acabamos indo para um espaço cultural, que também era um circo-escola, os Circos. E também a gente se formou os três na Escola Municipal de Teatro de Londrina, que era um curso de 2 anos. A gente chegou lá em 2017, em Londrina, para fazer essas escolas, né? E uma coisa foi puxando para outra. Ali a gente começou a ministrar oficinas também. A gente começou uma pesquisa que era muito ali na modalidade de portagem, que eu vou falar também um pouquinho, que até hoje a gente carrega, né? Isso também. E em algum momento a gente falou, olha, vamos se assumir então, enquanto Cia, a gente queria um produto, né? Porque a gente queria vender, tentar edital. E daí nasce a Cia Poema, e a gente tem nosso primeiro espetáculo estreado lá em Londrina, pelo Promig de Londrina, foi o primeiro financiamento também, que chama Terra Brava. E é um espetáculo que a gente vai reestrear agora com uma nova ficha técnica aqui na cidade de Campo Grande. Vai ser logo mais, ainda nesse primeiro semestre, talvez. E é isso, nasceu ali. Legal, Nath. E como que foi aí quando você veio para Campo Grande? O que veio da Cia Poema com você? Como que foi a ideia? Porque a gente retomou os trabalhos da Cia Poema em 2022. E aí conta como que foi um pouco dessa atitude de retomar os trabalhos. Olha, a Cia Poema renasce, acho que depois de um coma artístico. Eu vi o Silvério Pereira uma vez falando, acho que numa entrevista, que durante esse período pandêmico ele passou por um coma artístico. Eu acho que aconteceu isso com muita gente e eu peguei para mim essa fala, porque isso foi muito forte em mim. Então, a gente tinha acabado de estrear um espetáculo, né? Cheios de desejos ali para Cia. Foi um momento que o Murilo tinha passado na Escola Nacional de Circo, e eu, lá no Rio de Janeiro, e eu e o Pedro estavam indo para Portugal, que a gente tinha passado na Salto, numa escola que fica ali no distrito de Porto. E enfim, veio a pandemia, né, aquilo tudo que ninguém entendia, como é que era. Eu cheguei em Portugal em janeiro, eu fiz um mês de escola e em fevereiro
a pandemia veio com tudo, assim, não teve como, então eu tive essa formação interrompida. E é o momento que eu volto daí pro Brasil, venho para Campo Grande. Passado esse primeiro momento ali da alta, né, da pandemia, é quando a gente se encontra, inclusive, quando a gente se reencontra, né, e começa a se identificar ali artisticamente também uma na outra, e no José Roberto. A Cia Poema, então, hoje é composta por mim, Natália Maluf, Nilce Maciel e o José Roberto, que deve estar numa próxima entrevista aí também. É um momento que a gente se encontra, então, e a gente fala, cara, vamos trabalhar junto, né? A gente tá com os mesmos desejos, com os mesmos anseios, e montamos o nosso primeiro espetáculo. E foi em 2022, eu ia dizer 2021, mas foi 2022, isso, né? Exatamente, isso mesmo. E aí, falando disso, né, na atualidade, conta um pouco para os nossos ouvintes qual que é a característica, como que trabalha a Cia Poema, o que a gente traz aí de específico dentro do universo do circo, né? Uhum. Só falar uma coisa que eu tinha esquecido. A gente quis, né, se encontrar ali enquanto coletivo, só que a gente não tinha um nome. Ia virar uma outra coisa. Tinha uns nomes de fruta aí no meio, de repente, que poderia ser. E daí a Nilce fala, não, mas já tem um trabalho que o Murilo tinha começado lá em Londrina, Cia Poema. Cara, já tá meio pronto. Vai de encontro com aquilo que a gente se identifica também, né? Agora nós três, o Murilo é um amigão nosso também, que eu espero que em algum momento a gente possa se encontrar e estar trabalhando junto. Com certeza. Mas que ele brilhe muito lá no Rio de Janeiro, por agora. E daí, como já tinha essa coisa pronta, né, já tinha uma caminhada, já tinha até uma identidade visual, a gente decidiu manter a Cia Poema. Eu esqueci agora a pergunta. Qual que... a característica mesmo, né, como que a gente trabalha, uma técnica em específico, né, dentro do universo do circo. Bom... nós temos 2 espetáculos agora, até então, que está no nosso repertório. Eles são bem diferentes. Um deles é o Apoeme-se. Vou começar pelos espetáculos, tá? Daí depois eu vou falando dos outros trabalhos. O Apoeme-se, Intervenção Circo Poética, foi o nosso primeiro trabalho. E ele nasce dessa pessoalidade de cada um também. Dessa pessoalidade, mas que atravessa um ao outro. Porque uma coisa que eu gosto muito de falar, e que acho que a gente precisa reforçar isso também, é que a gente, enquanto coletivo, está inscrito numa fala que são de pessoas, é um coletivo composto por 2 mulheres e um homem negro. E daí, esse primeiro espetáculo, quando ele nasce, ele traz toda essa nossa bagagem, né? E é um espetáculo que a gente, por mais que não tenha uma dramaturgia de voz falada ali no ao vivo, é uma voz que é gravada, mas a gente tenta também trazer um pouco da teatralidade, né? Que a gente não quer estar nessa coisa só da virtuose. E o Requebra Torto, um outro diferencial dele, que eu gosto muito também, e que a gente assumiu, porque no primeiro momento a gente pensava, será que a gente coloca alguém para apresentar? Como é que a gente vai fazer? Porque a gente não queria, apesar de ser um pouquinho nesse formato, mas não é só esse circo de variedades. Então não é só número, e daí tem esse mestre de cerimônia que vem costurando. É a gente, né, que tá ali o tempo todo, que não sai de cena. Então é essa dramaturgia que a gente também precisa segurar e se sustentar nessa coisa que separa um pouquinho menos, então, texto versus virtuose, técnica, né? A Cia Poema, ela tem essa investigação circense teatral que ela é colaborativa. Os nossos 2 espetáculos têm essa direção coletiva, mas, para além disso, daí cada um de nós também tem outras demandas, trabalham com outras coisas, a gente também, juntos também, dá oficina quando é possível. E esse circo que é mais comercial também, de certa forma, que é quando a gente vai lá e faz um evento corporatista, festas, aniversários, o que chamar, né, nós estamos aí. A gente tá pronto. E aí tem uma coisa muito bacana nesse primeiro trabalho, nesse formato Eu, Nath e José, que é o Apoeme-se, Intervenção Circo Poética, que ele nasce, como a Nath falou, muito da pessoalidade, mas de coisas que a gente sabia que
a gente comungava. E foram números criados durante a pandemia, né, que a gente já tinha investigações anteriores, mas a gente criou números especificamente para a Lei Aldir Blanc. Então a gente já tinha esse produto, e aí a gente começou a conversar ali e viu que eles tinham um ponto de encontro, né? E a gente traz bastante a poesia também, né? A gente tem pessoas que a gente adora muito, tem a mãe da Nath, adora, recitando, tem poesias dela, tem a Romilda Pisani, que a gente também adora. O Murilo, junto comigo, ajudou a escrever o texto do José, então todos os trabalhos a gente tem muito carinho, mas esse primeiro trabalho juntos, que é o Apoeme-se, ele tem ele traz essa criação durante o período pandêmico mesmo, né? Então foram números que a gente falou, não, a gente não pode deixar isso passar, porque até o respiro do espetáculo, eu acho que ele traz esse tempo, né, que demora, esse tempo... Era mais arrastado mesmo, né? Tensionado, isso mesmo. É um trabalho que eu acho que, como todos, precisa sempre de uma manutenção e, de repente, ainda não tá na onde a gente gostaria que tivesse, né? Mas é muito caro pra gente, porque fala muito de nós. Sim. E, cara, foi o primeiro, né? Já foi assim, nossa, que sacada boa, assim. Você tinha me perguntado, acho que as técnicas que a gente trabalha, e daí eu falei que lá atrás, quando a gente começou, a gente estava desenvolvendo essa pesquisa na portagem. Eu acho que é um ponto de encontro nosso também, porque é um instrumento do próprio corpo, né? Então não precisa de um aparelho, não precisa de um brinquedo. Mas tem 3 números que a gente sempre fala, vamos colocar esses 3, então, se alguém chamar a gente para alguma coisa, porque até então é um diferencial da CIA, são 3 números que tá no espetáculo no Requebra Torto, que é um duo de perna de pau. Cara, o Zé é um pernalta, assim, do caramba. E eles dois fazendo acrobacia na perna de pau é uma coisa, tipo, porra, que incrível, assim. Eu não tinha visto ninguém fazendo até aqui. Até agora aqui. As referências que a gente tinha é da galera de fora, né? Daí tem a percha, que é um aparelho que também tem pouca pesquisa ainda. O Zé, que é o portor, usa uma cinta, daí vai um mastro, e depois lá em cima vai uma lira, que daí eu sou a volante. E o cubo, a gente nunca usou como um cubo aéreo, é um aparelho, e a gente nunca usou, e a gente adapta ele do nosso jeito, e a gente coloca ele como um aparelho de solo, e eu acho isso muito legal também, tem muita coisa que a gente ainda quer explorar nesse aparelho. Isso, e tem uma coisa muito bacana, né, Nath, que a gente percebeu e a gente conversou um pouco com a Fran sobre isso, é da especificidade dos espaços para fazer coisas de circo. E até quando a gente foi montar o Requebra Torto, já falando um pouco dos espetáculos, a gente falou, poxa, às vezes a gente não consegue apresentar o Apoeme-se por conta dos aéreos. Às vezes tem lugar que não tem altura suficiente pra gente montar a lira e o trapézio. No Requebra, a gente falou, não, então vamos tentar adaptar pra fazer ter mais autonomia, né? Isso, atrações que não precisem do aéreo, né? Sim. E aí a gente adapta ali o espetáculo pra fazer coisas. A percha é incrível, porque ela acaba tendo um número de aéreo que não precisa de ancoragem que venha do teto, né? Um aéreo no solo. É um aéreo, que nem o quadrado, né? O cubo, é o que a gente acabou fazendo também. O cubo acrobático que a gente trouxe pro chão, né? Pro chão. Até porque o espetáculo, ele tem essa estética para mostrar que o circo, ele tá nas brincadeiras, né? Também. Então, a gente tenta fazer do cubo um trepa-trepa de parquinho de criança, né? E aí, Nath, conta um pouco pra gente sobre a rotina mesmo, as nossas preparações, como que é, já falando aí dos espetáculos, né? Como que a gente chegou na concepção desses espetáculos, né? Sim. Então, a nossa rotina de treinos agora é um pouco complicada também, porque a vida adulta é uma loucura para todo mundo, e daí são muitas demandas, e daí acaba que às vezes essa manutenção de treino mesmo, dos nossos corpos e da nossa própria pesquisa, tem que ficar também um pouco no campo do individual, porque nem sempre dá pra gente bater a agenda, né?
E acaba que assim, é que nem agora você falou, cara, eu vou voltar pra academia, porque eu preciso, no mínimo, tá fazendo um trabalho de força e de resistência. Se a gente não tá conseguindo se encontrar, não sei quantas vezes por semana, sei lá, como a gente gostaria até então eu vou fazer isso. Eu vou fazer um curso tal, eu vou trazer o que eu já tenho de um outro trabalho aqui, sei lá, Terra Brava, que a gente está remontando, o que eu puder também pegar e trazer para a CIA, e daí assim a gente também vai bebendo de outros lugares e vamos se encontrando aí. Mas é obviamente que tem que ter algumas prioridades. Então pegamos um trabalho, não sei, vai ter um festival agora, a gente precisa separar um tempo ali, então, por aquelas semanas, né, pra gente focar, pra gente colocar como prioridade essa rotina de treino e ensaio. Uma coisa que eu acho muito legal também, e daí já até pegando um gancho que a gente estava falando do requebra torto, que você até falou, é esse corpo que aproxima o corpo brincante com o corpo circense, mostra que o circo ele pode ser acessível, mesmo se não tiver, de repente, sei lá, uma estrutura adequada, né, toda uma estrutura adequada. Mas nós três somos professores, somos arte educadores, então vem muito desse lugar também. Eu acho que a nossa identidade também é reforçada ali, sabe? Sim, isso é muito legal. E aí, até é difícil manter uma rotina, a gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue só viver do circo, não consegue só viver do teatro por enquanto. Na medida do possível, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente já faz com foco, aqui tem essa sacada, a gente anota, a gente conversa, tem pesquisa de novos aparelhos, porque eu acho que isso é uma característica também, né? A gente tá fazendo uma coisa aqui já pensando, olha, isso aqui é interessante, tem um aparelho novo que a gente quer, então a gente vai, no nosso dia a dia mesmo, tentando pesquisar novas possibilidades de trabalho, de incrementar o que a gente já tem e trazer novidades também, né? Trazer uma coisa diferentona. Bacana. Bom, e aí, fala um pouco, Nath, você já trouxe alguns números e atrações, mas fala um pouco do que a gente mais faz também, as coisas que rolam nos eventos, que a gente acaba fazendo mais de atração, assim. Eu acho que para além daí dos espetáculos, a gente precisa de uma coisa que é o mercadológico mesmo, né? É de vender. Então, a gente faz festas, onde chamar a gente, né? Festas, aniversários, casamentos, evento para empresa, ou se às vezes uma contratação direta, não sei, com uma fundação de cultura, algum evento que tiver. E daí a gente faz recepção em pernas de pau, pirofagia, malabares, faz as acrobacias também, aéreas ou de solo, né? Daí depende da demanda. E os personagens, né? Que seria. Exatamente. Bom, e aí, pensando na CIA mesmo, né? Acho que você, enquanto CIA Poema, já está há mais tempo, desde lá de Londrina, e aí tem aqui. E pessoalmente também, eu acho que você pode falar quais foram os momentos mais marcantes e desafiadores ao longo dessa trajetória, que você trabalha com o circo, já tem só você? Já tem o quê? Coisa de quantos anos? Na verdade, a minha caminhada, eu acho ela muito pequena ainda, em vista de um monte de pessoas, inclusive o Juninho, que tá aqui na frente. Desde quando eu fui lá para a escola de circo, acho que deve ter uns 7 anos, mais ou menos. Mas antes disso, e daí vou até falar um pouquinho daí do cenário circense, sul-mato-grossense, né, enfim. Mas antes disso, eu não tinha noção de tudo que englobava a poética circense. Então eu dava aula de tecido, mas muito de uma pesquisa que era muito solitária, né, e que era quando eu conseguia fazer uma oficina daqui e dali, e nesse treino também meio que por conta, enfim. Mas acho que uma coisa muito marcante, na realidade, é quando a CIA é fundada, sabe? Nossa, agora tem um trabalho que é meu, que eu falo porque
é nosso, né? Mas ali quando foi fundado, que é meu, cada um tomando aquilo para si, é meu, é seu, é nosso. Pertencimento mesmo. É de pertencimento. Apropriar daquilo. Exatamente. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Esse sentimento de pertencimento que não é do outro, né? Não é, eu tô sendo contratada para algo. Não, eu posso colocar minha identidade, enfim, e ser assumida aí de certa forma, até como produtora cultural mesmo, né? Porque aqui, mas não só aqui, acho que o artista, ele tem que ser... Todo artista, eu falo que é um malabarista. Eu aprendi essa frase com um amigo colombiano, que ele falava, todo artista é um malabarista, porque a gente tem que fazer 1 milhão de coisas, não dá só pra fazer, eu só vou atuar, eu só vou, sei lá, dirigir, eu só vou, não, você tem que fazer tudo. Então é um momento muito marcante quando nasce um nome ali. Obviamente, acho que quando eu consigo entrar numa escola de circo, pra mim meu Deus, sonhei muito com isso. E é uma coisa que você entrar numa escola de circo depois de adulta, que é um corpo que já tem muito mais medo, muito mais bloqueio, e é toda uma logística pra você se organizar, sei lá, anos até, sabe? Para você conseguir ter acesso àquela escola, conseguir se manter ali, nossa, isso realmente é um marcador também. E fora da sua cidade natal, longe da família, tudo isso. Sim, né? Então conseguir entrar numa escola de circo, né, a realização de um sonho, eu sentia muita ansiedade, assim, nessa época, porque eu queria muito. Conseguir daí fundar a CIA, daí depois ter o primeiro projeto contemplado, assim, por financiamento público, e depois quando volta, né, quando eu volto pra cá, por exemplo, meu Deus, e encontro um monte de gente que tá que nem eu, nossa, o que a gente vai fazer, que loucura, e daí a CIA renasce, eu acho que também é um ponto muito marcante, quando a gente consegue montar um espetáculo e daí ser contemplado ali pelo FIB, pelo Festival de Inverno de Bonito, acho que isso também é muito marcante, é um sinal de, putz, o pontapé inicial foi dado, agora vai! Tudo isso mesmo. Então, acho que esse primeiro ano, né, que a gente fala agora é pra valer, né? Então, isso que você traz, assim, também passa um filme na minha vida. Porque tem muita coisa, e o período pandêmico foi muito difícil para todo mundo. Muitos artistas voltando para Campo Grande, eu acredito que em vários lugares, Brasil afora, assim, mas aqui em Campo Grande, né, a gente vendo muita gente boa que estava fora do país, fora da cidade, em outros estados, voltando para cá, e precisando se reestabelecer, se reinventar. O artista, ele sempre está se reinventando, né, mas é um período que traz muitos desafios também, né? Sim, com certeza. Só queria falar mais uma coisa. Eu acho que ter uma CIA, pelo menos no nosso caso, assim, também é se assumir enquanto artista. Porque é muito diferente de, é uma coisa que a gente conversava muito, né? É muito diferente de, alguém me chamou para fazer tal coisa. Então é aquela relação de dependência mesmo, de preciso ainda do outro, ou o meu valor, a minha qualidade técnica, artística ainda é medida pelo outro. Daí quando você tem uma CIA, não, eu posso fazer, posso dar o meu nome, me assumo nesse lugar. A gente assume os riscos também, né? É a arte do risco. A arte do risco, o circo. E não é só um risco de morte. Exato. É muito legal mesmo. Claro que a gente vai tendo referências de pessoas que trabalham aqui, vai estabelecendo parcerias, né? A gente tem a Pisando Alto também, que são muito parceiros. Temos Le Chapeau, enfim, vários outros grupos na cidade ali que a gente se fortalece. Mas a gente vai querendo ter a nossa cara também, com certeza, né? Bom, e aí a Nath pode falar até melhor que eu, assim, um pouco sobre a questão da formação mesmo, como que acontece na nossa cidade, né, a formação na arte circense, como é a questão do ensino. Fala um pouco sobre esse aspecto do circo na nossa cidade. Você tinha falado no começo que foi alguma coisa... Saiu daqui, mas eu não me lembro agora como é que você colocou. Não começou aqui, mas daí volta pra cá, alguma coisa assim. É que na realidade,
Eu comecei, né? Eu falo que eu comecei aqui. Porque eu lembro que a primeira aula de circo que eu fiz foi com o Ulisses Nogueira, foi meu primeiro professor, eu era criança, que eu fazia teatro. Teatro desde de menininha, assim, eu brinco que o teatro me foi herdado, né? Que a minha mãe fazia teatro, eu achei sem querer um livrinho que depois eu descobri que era o primeiro espetáculo que ela tinha feito, e sem saber que era o primeiro espetáculo que ela tinha feito, falei, não, eu quero fazer aula, não sei o quê. E ainda quando criança eu consegui fazer aula de circo, mas foi por um período muito curto também. Uma porque é um problema que se estende até hoje, que daí é o que eu vou falar agora. E também eu não me lembro, assim, quais eram as condições da época, assim, eu acho que eu também era muito medrosa, era um lugar que era longe da minha casa, ficava tudo meio dificultoso. Mas daí mas comecei fazendo assim uma coisa dali, outra daqui, dentro do possível. Já tinha feito algumas oficinas esporádicas, inclusive até com o Juninho, eu lembro de já ter feito algumas oficinas. E eu praticava tecido, que eu acho que é o aparelho que mais se disseminou, né, por conta das academias, dos estúdios. E daí eu vou para Londrina porque eu queria uma formação e, infelizmente, ainda aqui no nosso estado é muito carente nessa questão de formação. A gente não tem formadores, né? A gente não tem espaços de formação, não tem toda uma estrutura adequada. Então, acaba que quem quer buscar um pouco mais precisa estar em trânsito, né? Precisa sair daqui e buscar num outro local. A segunda pergunta é como dá, né? Como se dá agora, né? Essa formação aqui. Mais ou menos por aí. Eu acho que a gente que saiu daí é quase como uma contrapartida daí de voltar. E penso que era um desejo de quase todo mundo também, porque eu tinha esse desejo de ir. Não pensei que eu ia voltar em 2020, não pensei, não eram meus planos, achei de verdade que eu ainda ia voar um pouquinho mais, mas, né, foi assim que aconteceu. Mas daí eu voltei, por exemplo, o Juninho é uma pessoa que foi e voltou, a galera que veio bem antes da gente, a primeira leva lá que foi para a Escola Nacional, que acho que foi o pessoal do Circo do Mato, Flor Espinho, desculpa, não me lembro mais quem mais, mas sei que foi uma galera, ali pelos anos 90 mais ou menos, também é uma galera que volta para cá. Mas por enquanto temos o quê? O Zé, que dá aula num projeto social, né, no SIC e no ACA para criança e adolescente. Eu que dou aula ali no Ateliê Ramona Rodrigues para crianças e adultos, mas daí são aulas particulares. E acho que tem mais algumas pessoas que também dá a Renata, tem mais uma galera, tem uma galera do aéreo, né? Mas, infelizmente, a gente faz o que o nosso braço, nossa perna alcança. Então, por exemplo, técnicas de médio, alto nível já fica um pouco mais difícil de desenvolver. Assim, a gente vai até onde dá mesmo. E é isso. E aí acaba que o profissionalizante, né, quem já está trabalhando, quem está nas escolas básicas, fica sem a formação, né, assim, essa continuidade, ela fica um pouco mais, se você quer continuar se formando, aprimorando o seu trabalho, tem que sair para fora. Exemplo, né, da Pisando Alto, que tá na Basileu França, o Murilo, que tá lá no Rio de Janeiro, né, enfim, é por esse caminho, né. E aí, pensando também nessa ideia da formação, o que o circo ele ensina para além da habilidade corporal? Cara, eu vou falar um negócio. Isso aqui não é só pra mim, assim, da minha vida. Mas eu acho que o circo aqui, não só aqui, assim, num cenário nacional mesmo, mas eu vou falar principalmente da cidade, do estado. Igualmente o teatro, porque eu acho que aqui a gente tem um teatro de resistência. A gente está no estado do agronegócio, né, coronelismo, que a arte não é valorizada tal qual, sei lá, cidades ali dos grandes centros de produção. Então o circo que a gente faz aqui é um circo de resistência mesmo, sabe? Principalmente porque o circo aqui, mas repito, não só aqui, é quase como se fosse uma subcategoria.
Então, ele tá ali, né, ele é das artes da cena, igual a dança, o teatro, mas ele é um braço do teatro. Então, o que a gente faz aqui é porque a gente quer muito, sabe? Eu acho que eu já não minha fala tem muitas curvas, às vezes eu já não sei se eu respondi a pergunta. Não, é isso mesmo, perfeito. Sim, e para o público e para quem vê o que a gente faz, quais valores o circo chega? Onde o circo chega? Eu acho que a gente ainda está num trabalho de formação de público para o espetáculo circense, porque às vezes eu percebo isso mais em oficina, na realidade. Tem pessoas que eu falo, oficina de circo, e daí, sei lá, eu vou começar a oficina e a pessoa pensa, mas não é ginástica? Isso é circo também? Eu achei que era aqueles panos, assim. Então, é um trabalho de formar público mesmo, sabe? Enfim. Mas eu acho que também é para além do entretenimento. Porque com esse pessoal que agora que vai para uma escola, cada vez que alguém sai uma leva daqui e vai para uma escola, ela volta com outras produções. A gente vai inovando aqui também, vai inovando o mercado, não só tecnicamente, mas esteticamente. Então o pessoal que foi lá na década de 90, daí volta, traz uma coisa aí pra cidade. Daí teve ali a geração Juninho, Pepa, Frank, vai e traz as suas produções também, a sua identidade. Daí fui eu, Murilo, agora Fran, Moreno. Eu acho que isso também é um posicionamento até político, então é um circo que vai para além do entretenimento, é começar a entender o circo como uma dramaturgia própria mesmo, o que o circo ele também pode passar, uma mensagem que, daí eu vou repetir a palavra, mas que é para além dessa coisa só do virtuoso, ou do entretenimento. E aí tem uma coisa muito interessante da gente falar também, que a Nath falou, né? Eu dou aula de circo. Quando ela fala eu dou aula de circo, aí a galera, mas isso não é ginástica? Porque o circo, ele tá atrelado não só à ideia do tradicional, né? A gente trabalha com o circo e teatro, né? E aí a gente se firmar nesse lugar ainda nos custa muito, né? É circo, a gente reconhece que é circo, e o circo ele vai se adaptando às necessidades, da mesma forma como nos nossos espetáculos a gente viu, não, olha, aqui não vai dar para ser isso, mas a gente tem essas outras habilidades, vai aprimorando outras técnicas para a gente conseguir continuar fazendo aquilo que a gente ama e aquilo que a gente entende que é circo, não é menos circo, né? Eu acho que é uma variedade agora também, sabe? Aqui em Campo Grande, em Campo Grande não, aqui no estado, eu acho que teve um tempo que acabava ficando um pouco mais restrito à palhaçaria, quando a gente falava de circo. E é totalmente compreensível também, porque querendo ou não, acho que eram ferramentas que estavam mais próximas ali para os artistas acessarem, porque a palhaçaria, você consegue beber ali do teatro, da música, né? E daí as técnicas circenses em específico já estavam um pouco mais distante pra gente. Mas agora eu vejo que é um circo que está borrando mais as fronteiras mesmo, sabe? Tem a galera, sim, do tradicional, a gente tem família tradicional aqui, né? Temos mais de uma família, eu sei que tem uns Pérez e... Enfim. Sim. E aí, apesar das dificuldades, o que motiva a gente a continuar? Eu vou falar um negócio que eu já falei pra você. Acho que foi até uma vez quando a gente estava ensaiando Crema, em alguma dessas conversas, assim. E agora é muito engraçado o que eu vou falar, porque daí parece que artista é tudo assim, tudo é muito abstrato, tudo quer ficar filosofando, mas parece que é clichê, que eu vou falar, mas é verdade. Uma vez eu estava numa sessão de terapia com uma psicóloga e eu tinha acabado de voltar, eu estava nesse período da pandemia, eu tinha acabado, né, de voltar lá de Portugal. E daí era muito difícil para mim, assim como para todo mundo, né, encarar aquele momento, mas era muito difícil para mim pensar, eu não acredito que eu voltei agora. Não era isso, sabe? Não era pra cá, era de não aceitação mesmo.
E daí, nesse trabalho de querer ressignificar as coisas, daí a minha psicóloga perguntou assim, se você fosse um universo, qual seria o centro do seu universo? E eu, sem pensar muito, já respondi assim, seria o circo, o teatro. Falei, o circo e o teatro. Falei, o circo e o teatro. Daí ela falou, eita, não seria você. Porque se a gente fosse um universo, sendo o nosso universo, teria que ser a gente mesmo. Daí ela falou, porque daí se tira isso de você, então você não tem nada. Sabe? Pegou pesado. E é uma coisa que eu sempre brinco, porque apesar de tudo, de todas as dificuldades, mas eu faço pela minha existência. Eu vejo, já vi assim na realidade, alguns artistas assim, mais global, né? Que tem muito esse papo de é pra vocês público. E cara, também, é óbvio, porque querendo ou não, também é pra ser comercializado, sabe? Quando a gente faz um produto, a gente quer sim vender. A gente precisa vender, e isso não significa que não tem amor ali, não estou fazendo por amor também, mas, é meu sustento. Falei um palavrão, desculpa, mas, é o meu sustento, então, a gente também quer vender, a gente também quer fazer pro outro ver, é óbvio, mas, primeiramente, eu faço por mim. É porque eu faço porque eu preciso existir. Sim, exatamente. Eu acho que é uma necessidade. A gente encontra um lugar seguro, apesar da ironia, né? Um lugar seguro, apesar da ironia. E tem isso dessa troca em cena, troca com quem você está trabalhando, tem isso da troca com o público, que eu acho que não se separa das nossas vontades individuais também, né? E aí, assim, a gente tá quase chegando ao finalzinho do nosso podcast, as últimas perguntinhas, e eu quero saber, mudando um pouquinho de assunto, como que o poder público, ele poderia ajudar a impulsionar mais o circo, a ajudar também na manutenção dos grupos, né? Porque ter uma lona não é fácil, a gente entende que são muitas necessidades. Custoso, né? Muito custoso, a gente vai falar disso também no próximo episódio, mas como que o poder público ele pode também impulsionar mais os grupos e trupes, né? Que é o nosso caso. Vou falar então, assim, de um cenário nacional já, mas tudo que eu for falar daí pra cá, pro local, né? Cidade e estado, tem um maisinho, um mais, que é mais latente aqui. Obviamente que através de políticas públicas nessa área, né? Tirar o circo da sombra, começar a tirar então o circo dessa sombra do teatro e ouvir ali a comunidade circense, as suas demandas, mas sobretudo através também de contratação direta, que nem a gente vê que acontece demais, por exemplo, com a galera da música, mas eu acho que também falta formação. Porque, por exemplo, as artes circenses, a democratização das artes circenses no Brasil começou também, sei lá, ali com a primeira escola, que foi o Piolim, daí depois veio a Escola Nacional. Então é ali que começou, tipo, eu não vim de família circense, eu não nasci num circo, mas eu também posso fazer. Então vem com essas escolas, é muito recente. E daí é muito mais fácil, você chega em algum lugar, às vezes você tem um acesso ali para fazer uma aula de teatro, de dança, de música, de capoeira, enfim. Mas de circo é um pouco mais difícil. Então, a gente precisa formar artistas, dar fomento a esses artistas e formar público. Uma coisa que acontece, por exemplo, aqui. Teve um último festival aí que vai rolar ainda. E é uma desigualdade muito grande, uma luta já, né, para o circo conseguir ter ali o seu espaço, ser reconhecido enquanto área. E daí, vamos dividir meio a meio? Vamos 50-50 para o circo e para o teatro? Mas é que as vagas que sobraram, vamos então destinar para o teatro, porque o circo não conseguiu ter o número suficiente de inscritos que eles pediram.
Ok, mas aí o valor que sobrou, não é melhor então a gente fazer uma formação? Porque assim, se a gente não consegue formar artistas, sempre vai ser 10, 20 circense para 50, 60, 70 atores e bailarinos. Exatamente, sim. É bem esse panorama, assim. Claro que em alguns outros lugares a gente já vê que isso tem mudado, a gente viaja pelo país também, já vê que isso está mudando em algumas cidades, mas aqui em Campo Grande a gente vai a passos bem lentos, né? E só complementar, falar uma coisa, o circo é muito caro. É uma especificidade que as pessoas precisam entender. Mesmo quando, sei lá, a gente vai fazer portagem, que o instrumento é o próprio corpo, não precisa de aparelho, nem... Mas o circo é muito caro, a manutenção, nossa manutenção é muito cara. Eu fico vendo, é uma coisa que eu sofro muito, é muito difícil dar aula de circo. Você vai, sei lá, dar uma aula de... Gente, eu não tô pegando no pé do teatro e da dança, inclusive eu sou do teatro também, e eu amo, e ela também, e eu amo. Microfone. Não é, mas é uma realidade, assim, nem não tem como não comentar. Mas você vai, sei lá, dar uma aula de dança, eu já fui fazer aula de dança, e tem lá um professor, uma professora na frente para 20, 30 alunos, sabe? É um número legal, assim, que eu falei, mas é que é possível, sabe? Ali onde eu fazia era uma galera grande mesmo. E você vai aqui, ó, o professor vai ensinar a técnica, se ele for encostar em você, ai, deixa eu arrumar aqui seu braço, você faz mais assim. Aula de teatro, né, que a gente trabalha daí muito com a subjetividade também. Cara, você tá sentado não, porque daí também não dá pra ter o professor ter esse corpo morno assim. Mas você tá na sua, você nem encosta no aluno. O circo é você ficar segurando a pessoa no teu lombo, um por um. E assim, é a arte do risco mesmo, e é um risco de morrer, sabe? Assim, de se machucar, de morrer. E daí, o que você precisa para dar uma aula de uma outra, né, assim, de uma outra área? Uma sala ampla, uma caixa de som, o circo. Não sei quantos tatame. E eu nem sei quanto que dá isso, assim, tem que ver, né, quantos tatames que é. Não sei quantos reais. Um colchão que é 2.000 e pouco, mas... Não é qualquer colchão. Cada mosquetãozinho daquele. Então, assim, nem sei se daria para ser 50-50, sabe? O que eu falei ali, de o mesmo valor ali do financiamento para um e para outro, porque o circo é muito caro. Muito desigual mesmo. E essa manutenção que a gente precisa fazer também é muito cara pra gente, né? E está sempre se formando, né? Como em todas as áreas, a gente entende essa necessidade da formação constante em todas as áreas. Por isso que, mesmo que haja, né, a gente tem aulas de circo na cidade, mas para quem está dando essas aulas de circo, acaba que é muito limitado esse aprimoramento, né? Como a gente já falou anteriormente. E aí, mudando um pouquinho de assunto, as expectativas da Cia Poema para um futuro próximo, um futuro distante, o que vem por aí, temos remontagem, espetáculo, voltando para o repertório, estamos na ansiedade, que temos de novo? Em circulação, a gente tem esses dois espetáculos, né? O Requebra Torto e o Apoema-se, e agora a gente está montando o Terra Brava, que foi o primeiro espetáculo daí da CIA, e vai ser remontado agora com uma nova ficha técnica, vai estar o Tera atuando junto comigo, você está na produção, o Juninho vai fazer a nossa preparação também, já colocamos ele. Não sei ainda se vai ser estreado em julho ou se vai ser no começo do segundo semestre, ali em agosto, mas ele é um espetáculo que foi contemplado pelo FIC, Fundo de Investimentos Culturais daqui do estado, e ele vai estar primeiramente numa pequena circulação, na verdade, aqui em Campo Grande, mas claro que a gente quer alcançar voos maiores. A minha expectativa é, obviamente, com os nossos dois outros espetáculos também ter uma circulação legal, né? E é 1 milhão de coisas, assim, na verdade. É buscar formação pra gente, é trazer galera para fazer formação, é a gente também continuar esse trabalho de formação com não só crianças e adolescentes, sabe? Mas mesmo para um público adulto mesmo. A gente tem muita vontade também, pelo menos é uma coisa que a gente vem conversando há um tempo agora, há um tempo mais recente, de ter um espaço também, esse local adequado para os nossos treinos, para os nossos ensaios. E é isso, ir ganhando não só o cenário do estado, mas
do país, né? Daí onde a gente conseguir. Exato. E aí tem uma coisa muito importante, né? Essa entrevista, inclusive, está acontecendo no local em que ela está acontecendo, porque a CIA Poema tem como sala de ensaio praças, mais especificamente a Praça do Preto Velho. Então é um investimento que a gente quer fazer no futuro, né? Investir num espaço mesmo adequado, porque a gente também trabalha na rua, né? A gente faz bastante. O Requebra Torto, ele é um espetáculo já pensado para esse espaço da rua. A gente não é um grupo de rua, mas a gente trabalha na rua. Então é importante a gente também pensar nesse cuidado, porque também é um critério de profissionalismo, né? A gente quer entregar o melhor trabalho, mas para isso a gente também tem que ter melhores condições, né? Sim. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu estou muito feliz e agradecida por estar compartilhando esse momento com a Natália, que é minha parceira de vida, de trabalho, de tudo. E aí, Nath, compartilha as nossas redes sociais, como faz para ter acesso ao nosso trabalho, saber mais informações. Muito obrigada, vou agradecer de novo o convite dos amigos. Vida longa com Bedite, parabéns por esse projeto, é muito importante vocês estarem dando voz para a comunidade circense daqui. Pela pesquisa toda, e as nossas redes sociais, lá no Instagram, CIA Poema. Contrate a gente para o que vocês precisarem. Tudo também não, mas é quase tudo. Quase. Mas nós estamos aí com espetáculos, performances, intervenção, recepção de festa. Isso mesmo, pessoal. Muito obrigada por acompanhar. Acompanhe o trabalho da CIA Poema e continuem acompanhando o podcast, o Combicast, que é Conversa sobre o Circo em Campão, esse projeto que foi contemplado pela Lei Federal Paulo Gustavo e está sendo distribuído aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pela Secretaria de Cultura e Turismo, a Sectur. Muito obrigada e até a próxima!